hoje o tema é super importante, né? Eu sou suspeita, hoje eu faço uma pós-graduação em neurociência. Eu amo esse assunto, gente. E eu sempre digo, muitas novidades virão, né? Não é à toa que a gente tem aqui associações com as mesmas áreas, inclusive. Vocês vão amar, para quem não conhece, é fera. A mulher tem 5, 6 especializações, é uma estudiosa pra caramba, ministra cursos e formações nessa área. Então vamos lá, enquanto a Dani vai ajustando, gente. A gente tem uma correlação muito grande, né? Nessa área de neurociência e alimentação e nutrição. Não só com a depressão, porque como o horário é pequeno, a gente quis amarrar um pouquinho, mas na regulação energética, na alteração neuroendócrina, hormonal, humoral, né? E a gente já sabe aí a correlação, inclusive, em nível intestinal. Hoje tem uma correlação muito forte e o uso de peptídeos, de probióticos, para melhorar essas doenças degenerativas, a ansiedade, a depressão, até em pacientes bipolares. Todas essas situações já vêm numa demanda para compreendermos melhor, associarmos isso. Por exemplo, depressão, ansiedade são problemas de saúde pública. São situações que eu diria de saúde coletiva. Agora, então, em tempo de pandemia, em tempo de Covid, com todo esse isolamento, as incertezas, estão levando aí as pessoas a ter uma demanda maior ainda. E a gente pode, por meio da alimentação, não tratar a terapêutica nem diagnosticar, até porque isso é antiético. O diagnóstico nosológico não é nem do cerne do profissional nutricionista. Mas a gente, quando vai ver os precursores dietéticos e os precursores, inclusive, de neurotransmissores e nutrientes associados à ação desses neurotransmissores, a gente vê que a modulação de neurotransmissores no tratamento dessas doenças auxilia e merece, sim, total atenção. B12, B9, sempre que fala de B12 e B9, incluam B6, triptofano, o ômega 3. Hoje tem uma associação correlata muito justa nessa eficiência nutricional. Então, assim, isso não é novidade. Nutrição, neurociência e nutrição não é novidade. Tem publicações desde 1940. Só que eu encontro artigos daquele período que falavam o termo nutrição cerebral. Então, a nutrição cerebral, sim, Rebeca, dependendo da gravidade, não. Mas depressão, ansiedade, com a questão do âmbito nutricional, sim, tá? Então, naquela época a gente falava nutrição cerebral, né? Que era justamente entender como que essa atividade elétrica cerebral, né, espontânea como provocada, podia promover uma estimulação elétrica, mecânica e química no nosso cérebro. E aí, a partir desse ponto de vista, os estudos foram evoluindo e começamos a estudar quais mecanismos estão envolvidos em ordem de grandeza e de propagação de impulsos nervosos em axônios. E são dezenas. E aí começou a se identificar e a estudar esses mecanismos baseados na liberação de fatores químicos pelas células neurais. E isso é importante compreender. E existe uma comunicação que contamina essas células vizinhas. Opa, vamos lá. E aí passam a liberar esses fatores químicos, né? Então, esses mecanismos de uma nutrição cerebral, hoje a gente usa o termo neuronutrição e ciência, permeia desde proteínas e o tipo de aminoácido, que naquela época o boom foi mais com este quesito sobre a forma e o tipo de suplementação proteica e as associações reversas do adequado funcionamento cerebral.
Então, foi se observando isso, principalmente estudos com ratos, e atualmente chegou-se à melhoria das respostas terapêuticas. Aleluia, Deus é Pai. Eu, hein? Fiz macumba, Pai de Santo, candomblé, deu tudo certo aqui, ó. Tenho fé. Minha filha, nada como a fé, é Oh, super bem-vinda, minha amiga. Além de linda, super competente, eu já estava falando aqui, a mulher tem 5, 6 especializações, uma puta de uma didática, é estudiosa pra caramba, e essa pessoa com sorriso igual o coração, gente, que é o que mais encanta em pessoas inteligentes assim, viu? Muito bem-vinda. muito obrigada, doutora Vanessa, querida. Obrigada demais pelo convite. Estou me sentindo assim muito chique, honrada. E Vanessa vai fazer o convite para mim. Ai, Dani, tu é tão chique, eu não sabia que tu ia aceitar. Me poupe, né, doutora Vanessa? Tá travando, Dani. É tudo do mesmo jeito. É Tá travando? Muito bem, doutora Vanessa. Assim, pode fazer interrogatório. Se você quiser, eu começo a falar. Eu falo igual a louca, você que dá as coordenadas, mas o assunto neuronutrição é a minha paixão. E assim, super animada de falar disso. Você faz isso com muita maestria, viu? Dani, explica um pouco para a gente. Eu acho que para a gente iniciar, eu estava contando um pouco da história, né? Que nos anos 40 a neuronutrição e ciência se chamava nutrição cerebral, era o termo que a gente encontrava nos artigos, né? E a partir dos anos 40 foi se explicando e estudando, em nível de estímulos neurais, qual era o papel desses neurônios e como que funcionava esse mecanismo de comunicação entre diferentes células. E aí começou a se correlacionar, em princípio, com proteínas, e hoje a gente sabe que envolve especificamente aminoácidos, mas a gente tem estudos com ômega 3, probióticos e vários outros componentes. Fala um pouco para a gente, um geral, assim, de tudo que está acontecendo nessa área. Bom, eu digo sempre que o cérebro tem fome, né? A gente muitas vezes pensa, pele, cabelo, unha, né? A gente olha muito para a estética, mas nós não podemos esquecer que para que o nosso sistema nervoso central ao sistema nervoso central os nutrientes adequados. Então, se faltar algum nutriente para sintetizar serotonina, por exemplo, não vai haver a produção, está o seu humor, irritabilidade, ansiedade. Então, a nossa alimentação muito falha, ela acaba alterando a bioquímica do cérebro, alterando o nosso comportamento, e aí a gente apela o quê? Vamos tomar antidepressivo, vamos tomar ansiolítico, vamos tomar remédio para alterar o humor, sendo que o que a pessoa muitas vezes tem é um cérebro esfomeado, um cérebro desnutrido. Tanto, Vanessa, que agora é legal você fazer isso, Dani. Perdão. É legal pode falar. Você falar isso, porque assim, eu vejo muito colocações fora de contexto e me preocupam. Não calcule dieta. Ok, para um público específico de transtornos, com obesidade, essa técnica é conveniente se souber saber usar. Mas é importante o nutricionista dominar os alimentos fontes e quais são os nutrientes e reconhecer isso no alimento, porque isso que você falou é verdade. Mais de 60% da população brasileira encontra-se em estágio subclínico da deficiência de algum tipo de nutriente. E aí você fala que o cérebro tem fome, com a dieta monótona e o foco só no peso e estética, ele deve estar esfomeado, faminto realmente. Desesperado, a gente fica azeda, rança e não sabe por quê, né? Aí onde eu questiono, sabe, a RDA. A gente, né, como nutricionista, tem lá a tabelinha da ingestão recomendada de nutrientes. Eu digo que a RDA, ok, é uma informação muito importante para a gente, mas quando o organismo sai do seu equilíbrio perfeito, eu não posso só me confiar em que a RDA, eu preciso de piridoxina, ok, tem lá no feijão, no bife, ok. Então,
Eu estou falando de quantidades. Então, às vezes, você calcula uma dieta e até atinge a RDA para nutrientes, micro e macronutrientes, mas você quer fazer uma modulação, você quer especificamente uma rota bioquímica, você quer dar um empurrão para ela, porque a falta dessa rota está trazendo alguns sintomas no nosso organismo, né? Então, é por isso que a gente tem que entender de bioquímica e, assim, tem o sintoma de falta de serotonina. O que eu preciso para produzir serotonina? Nutrientes X, Y, Z. Não posso ficar na DRI porque eu não vou fazer uma modulação dessa via. Por isso que eu acho que a gente tem que entender muito bem de suplementação, tem que entender de bioquímica, né? A bioquímica é a base. Aliás, quem estuda bioquímica e metabolismo, como eu brinco, né? Permeia um pouco dentro da área esportiva de algumas patologias. Por quê? Porque quando você estuda a base e o funcionamento, você começa a fazer essas correlações, né? E isso que você falou é muito importante, porque uma coisa é DRI, e elas são guias importantes que já aceitam oscilações, tem desvio padrão, para atender 98% da população. Mas esse conteúdo é dinâmico, e não houve uma inclusão da neurociência, neuronutrição, dentro desses estudos, para que hoje justifique, a não ser níveis de complexo B, que já estavam, zinco, que já tem alguma alteração. Mas quando eu quero provocar uma modulação, uma alteração, eu preciso saber trabalhar. E saber trabalhar até o nível de toxicidade, que eu começo a apresentar efeitos colaterais. E outra coisa que eu percebo, Dani, que eu adoro o seu trabalho, porque você tem esse cuidado de suplementar com dose e resposta, você se preocupa com essa dosagem, não é quanto mais melhor, que também é um erro de compreensão, né? Bom, já que faz bem, consuma tudo que puder, e não funciona desse jeito, né? Fala um pouquinho pra gente, então, que nutrientes seriam esses? Bom, e compostos, né? Porque não são só nutrientes, que compostos são esses? Sim. Assim, eu costumo dividir a neuronutrição em etapas, porque ao mesmo tempo que eu cuido do cérebro, eu preciso cuidar do organismo. E para mim, não adianta a gente querer utilizar, vou suplementar triptofano para aumentar a produção de serotonina, se essa pessoa está inflamada. A gente tem aqui um problema muito comum, que é a inflamação crônica de baixo grau. Então, e uma dieta ela pode ser pró-inflamatória. Quando a gente tem uma dieta de alta carga glicêmica, quando a gente tem uma dieta cheia de gordura vegetal, ômega 6, quando a gente tem uma dieta pobre em fitoquímicos, isso a literatura já caracteriza essa dieta como uma dieta pró-inflamatória. E aí imagina as pessoas com desbiose, com obesidade, resistência à insulina, doenças autoimunes. Então a gente tem aqui uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica, que é do organismo, ela impede o cérebro de produzir serotonina. Então, por mais que eu ofereça triptofano ao cérebro, ele não consegue seguir essa rota bioquímica. Então eu preciso modular o organismo e trabalhar com uma dieta anti-inflamatória. É o grande ponto. Eu acho que existe uma associação muito grande hoje entre inflamação de baixo grau e depressão e ansiedade. É um link muito frequente. Muito, é verdade. Né? E então, a gente, tem que fazer uma dieta dos mecanismos ainda não serem 100% elucidados e a gente precisar mais estudos, e isso fica um convite, né? É importante a gente ter esse entendimento. Eu lembro que a gente publicou até um artigo de revisão sobre isso, já faz bastante tempo, pela pós-graduação que eu coordeno, né? Uma das pós-graduações, acho que não foi nem de clínica, não me lembro, eu tenho a impressão que foi o de pediátrica, e foi surpreendentemente difícil ter artigos científicos claros, que explicassem, elucidassem os mecanismos e que aquilo fosse reprodutível. Então, é uma novidade, mas que há essa correlação, a gente já sabe que sim, né, Dani? O quanto é importante pessoas como você nessa contribuição em neuronutrição. Muito bom, ajeitar realmente. O juízo, né? O juízo próprio até, né? Que tem que cuidar, é verdade. Né? Pois é. E outra coisa, enfim, além da inflamação crônica de baixo grau,
é, obviamente, a falta dos nutrientes necessários para o cérebro. E aí, como você mesma falou no início, né, quando a gente pensa em serotonina, a falta da serotonina é a principal causa de depressão e de transtorno de ansiedade. E para o cérebro, então, veja bem como a gente tem outras coisas a pensar, não só o que o cérebro precisa para produzir serotonina. Triptofano, que é um aminoácido essencial, ácido fólico, vitamina B6. Mas, Daniele, eu estou suplementando, fiz exame de sangue, sei lá, e tá tudo bem. E por que eu ainda estou com sintomas de deficiência de serotonina? Veja bem, nós sabemos que os neurônios se comunicam ali na região da sinapse. Eles têm um espaço onde um joga serotonina e o outro recebe, o outro reconhece, né? A sinapse é o momento da comunicação entre os neurônios. E acredite se quiser, a composição da membrana plasmática no neurônio interfere na eficácia da serotonina no seu receptor. Então, eu tô cheia de serotonina, Daniela, tomando triptofano, B6, ácido fólico, fazendo um monte de coisa, mas a membrana plasmática, a membrana neuronal do neurônio que está recebendo a serotonina e que tem os receptores de serotonina é uma membrana cuja composição não é legal. O que é uma membrana com uma composição que não é legal? É uma membrana com a quantidade inadequada, a relação ômega 3 para ácido araquidônico. Então, a nossa alimentação, por ser falha em ômega 3, infelizmente, rica em óleos vegetais e gordura saturada, e hoje a gente já tem trabalhos de revisão mostrando que o excesso de gordura saturada é prejudicial ao cérebro e o ômega 3 é muito bom por diversos mecanismos, e um deles é por formar membranas plasmáticas neuronais com quantidades adequadas de ômega 3. Perfeito, tanto que a gente vê isso nos artigos de revisão que usam dieta do Mediterrâneo. Por que esses senhores, né, que essas vilas italianas, espanholas, que tem pessoas com 103 anos, 90 anos, ao consumirem mais peixes, azeite de oliva virgem, enfim, uma alimentação mediterrânea tem menor prevalência de Alzheimer e outras doenças aí que têm correlação direta com esse estado mental e saúde neural, né? Isso realmente a gente encontra muito. Tem muita inconsistência, como eu falei, em alguns esclarecimentos de mecanismos, mas que a atenção, a cognição e essas situações já estão aí elucidadas, né? A gente está sabendo disso e está precisando atrair isso. Eu diria até mais, Dani, tinha que ter neurociência, uma disciplina na graduação. Eu não digo, tinha que ter uma pós-graduação de neuronutrição. Não, bora, vamos montar um contato com as universidades e eu tenho. O trabalho não é o nosso problema, né? Nunca. Tanto que eu acho que em 2016 e 2017 foram publicados 2 artigos observacionais com um N muito grande, aonde eles associam a dieta do Mediterrâneo, acho que foi um na Itália e um na Grécia, há uma incidência menor de demência e doenças neurodegenerativas, né? Os estudos já corroboram e já é consenso isso. O mecanismo ainda, né, eles vão fuçando, tentando elucidar os mecanismos, mas a observação já demonstra existe isso, e precisa, né, ter essa atenção. E isso que você falou, né, da inflamação crônica de baixo grau, ela é uma demanda para várias discussões aqui, tá, gente? Em vários níveis metabólicos. E é verdade, a gente come muita carne, imagina aqui no sul, né? Você também é do sul, mas está morando por aí. Apesar que é mito, viu, gente? Cearense come carne vermelha, não tem essa história de peixe todo dia, não. Muita aqui, carne vermelha bomba. Eu não como carne vermelha, mas no Ceará, só que tem. É isso aí. E Dani, vamos falar um pouquinho do ômega 3, então, que você já citou, né? Ou melhor, vamos dar continuidade nisso da serotonina? Vou fazer uma pergunta clássica, que sempre fazem nos eventos, nos congressos, enfim. A serotonina, a isoforma produzida no intestino, é a mesma usada no cérebro? Não! Yes!
Quem produz a serotonina no intestino? Triptofano hidroxilase do tipo 1. Quem produz serotonina no cérebro? Triptofano hidroxilase tipo 2. São enzimas diferentes, uma do cérebro e uma do intestino. A serotonina produzida no cérebro não atravessa a barreira hematoencefálica, porém manda estímulos via nervo vago para que as coisas aqui no cérebro estejam, vamos organizar, né? Aí agora imagine uma pessoa com doença inflamatória intestinal, com desbiose, como isso gera alterações do sistema nervoso central. Tanto porque o intestino inflamado, as citocinas inflamatórias do intestino acabam atravessando a barreira hematoencefálica, quanto pela comunicação via nervo vago, né? O estímulo que chega ao sistema nervoso central via nervo vago não deve ser muito bom. O bicho tá pegando no intestino, o cérebro vai na onda, né? Claro. Então, eu tô aqui no intestino toda esculhambada, morta de feliz. Não tá, gente, não tem como. Não tem como, enfesada, né? literalmente. Eu falo isso, e um termo que foi observado por Hipócrates, vê há quanto tempo, né? Em que ele falava isso, que a pessoa enfesada tinha acúmulo de fezes no intestino. E ele, nos seus estudos, já fazia correlação com o consumo de peixe, mas na época aí, inclusive, tinha fígado também, já com doenças mentais. Eles chamavam de doenças mentais, né? Então, eles já faziam essas observações, muito interessante. Então, assim, realmente não é. E que alimentos eu posso consumir? Porque parece que o povo só sabe falar de banana, né? Não aguento mais, amo banana, mas... Banana é excelente, óbvio, mas os derivados do leite, o iogurte, o queijo branco também, castanhas também, aveia, chocolate meio amargo. Então, eu digo que não é para a gente apostar num único alimento, porque ele vai ter uma quantidade pequena, é para a gente montar um combo, é montar um exército, né? É montar assim vários alimentos oferecendo um pouquinho de cada coisa, alimentos que ajudam a combater a inflamação, alimentos que ajudam a reorganizar a microbiota intestina, que a gente sabe hoje que os alimentos têm um poder absurdo de modular a microbiota intestinal, né? As pessoas às vezes, eu não vou usar probiótico, não me dou bem com probiótico, tenho que usar probiótico a vida inteira. Enfim, essa é uma questão, é outra aula, mas os alimentos têm um poder de modular a microbiota intestinal e combater a inflamação. Então, escolhas adequadas, né? E aí vai para tempero, chá, enfim, é uma infinidade de coisas. Os probióticos naturais, os chamados pós-bióticos, muito bem colocado. Você falou do iogurte, eu sou uma defensora, porque é um alimento acessível, você pode fazer em casa, tem iogurte de kefir, que, gente, eu às vezes tenho que jogar fora, porque eu não tenho para quem doar. Olha aí, os vizinhos aqui não querem mais saber de que. Passa louca! Uma nutricionista já é rotulada, acostumada. Não, eles já sabem, né? A Inclusive, do bolo integral, do kefir, Inclusive, até eu esse final de semana vou dar uma aula numa pós de pediatria e eu tô fazendo uma revisão sobre alimentos pró-inflamatórios. E aí, um dos estudos que eu encontrei, eles administraram 120 gramas de iogurte natural, só que eles colocaram cepas de probióticos, enfim, tem 2 cepas de probióticos nesse iogurte fermentado, caseiro, tá? E eles ofereceram para crianças com resistência à insulina. E sabe o que eles encontraram? Enfim, aí, dentre outras coisas, redução de marcadores pró-inflamatórios. E a gente está falando de leite fermentado. Tanto o iogurte caseiro, que foi feito com as cepas de probiótico, quanto o que não foi feito com cepa de probiótico, foi só o leite fermentado caseiro, os dois diminuíram marcadores inflamatórios. Aí você chega e fala, eu não vou tomar iogurte porque inflama. Como assim que nós vamos começar a colocar rótulos nos alimentos, né? Dani, não é para essa aula, mas fica aí a provocação e quem tiver curiosidade eu posso mandar os artigos depois. Quando eu dou compostos bioativos, eu mostro que leite, inclusive, claro que um leite integral, um leite de qualidade, ele pelos biopeptídeos que apresenta, também tem esse fenômeno de diminuir os marcadores inflamatórios. E tem triptofano também, tá? Tem vitamina D, triptofano, cálcio, a própria lactose.
Boa tarde, prof. Eu aceito uma muda do seu kefir. Bora então, Ah, tá? eu pensei que era uma muda das minhas plantas aqui, ó. Ah, eu aceito, adoro. Ah, mas sabe, Vanessa, outra coisa que para o cérebro é extremamente importante é a colina. Porque a colina, ela vai entrar lá naquele combo na formação de membranas plasmáticas neuronais. Então, a colina, a gente, né, o cérebro sintetiza fosfatidilcolina. E para sintetizar fosfatidilcolina, né, o cérebro, óbvio, precisa de nutrientes, inclusive precisa de metilação. Então, colina tem na gema do ovo. E, enfim, é fácil de conseguir colina na alimentação. Então, a colina, ela entra lá junto com o ômega 3 na composição de uma boa membrana plasmática neuronal. Mas para formar essa membrana, não basta eu ter só o ômega 3, só a colina. Eu preciso também do ácido fólico e da vitamina B12, que entra lá diretamente no mecanismo de síntese de membrana plasmática celular e neuronal. E como é que eu sei? Vez, para falar de B12 e B9, eu preciso da B6 e da vitamina A, senão essas vitaminas não exercem a sua função final. É a sincronicidade, né? E aí, como é que eu sei se o meu organismo está conseguindo metilar? Aí é importante, um dos exames básicos para o cérebro é o nível de homocisteína. O nível de homocisteína, ele é um marcador de capacidade de metilação. Vamos pensar que metilação é um carimbo. É um carimbo que o organismo, enfim, ele faz isso em tudo quanto é lugar, inclusive na hora de fabricar uma membrana plasmática neuronal. E esse carimbo é necessário para que o organismo consiga fazer esse carimbo nutrientes. O ácido fólico, a B12, a vitamina B6, enfim, a colina também, de certa forma, entra, a vitamina B2, a vitamina B1, a B6. Então, o zinco e o cobre, né? Que são bastante importantes para doenças neurodegenerativas. Sim, é por isso que às vezes a gente coloca muito foco em um único nutriente, mas esquece que precisa haver uma sinergia entre eles, né? Um dá suporte para o outro. E aí não basta você se concentrar, eu vou comer sempre a mesma coisa. Às vezes você come os alimentos que têm nutrientes XY e esquece outros que são importantes. Ou suplementar só uma coisa, né, Dani? Que também eu acho outro erro, assim. Não. Aí, porque eu vejo muito, você falou da colina, excelente, mas eu vejo o pessoal suplementando muito colina isolado. É até ruim quem tem desbiose e suplementa colina, isso gera um derivado temal, que é, inclusive, associado à esteatose hepática não alcoólica, aterosclerose. Então, para quem que nós estamos dando essa colina? É num organismo que está destrambelhado, ela vai para o lado errado, né? Então, e é tão comum, né? Tão muito. Comum. Colina está sendo assim. Ou mesmo essas dietas cetogênicas ou dietas high fat, low carb, aonde é muita carne vermelha, muita colina. A gente sabe que o excesso de proteína animal, ele já altera a microbiota do intestino. Então já tem uma alteração da microbiota do intestino, mais um excesso de colina vindo da alimentação. Aí gera uma inflamação. Outra discussão boa para outra live, viu? E também muito comum, nutricionistas ensinando low carb, ovacionando, postam refeições. E aí eu já emagreci 5 quilos, 15 quilos. Essa época de isolamento eu estou aproveitando para fazer low carb, já emagreci. E o prato lá cheio de carne, bacon, e eu penso justamente nesse desequilíbrio, né? Não só da desbiose intestinal, mas essa questão neuroprotetora. Isso. Os artigos de revisão hoje colocam de forma muito clara o que cérebro gosta. Ômega 3, colina de forma adequada, alimentos de carga glicêmica moderada, assim, nada de picos de glicemia elevados, porque isso gera glicação, gera estresse oxidativo, gera uma inflamação crônica, ácido fólico, vitamina B12 e o complexo B inteiro, polifenóis, fitoquímicos, alimentos de origem vegetal. Fala muito de chá verde como um dos grandes protetores do cérebro e também de
os polifenóis da semente da uva. Já tem alguns estudos que fazem essa correlação, né? Consumo de gordura saturada no canto dela, na quantidade adequada, menos alimentos industrializados, gordura trans, o mínimo possível, vitamina E, vitamina A. Então, é aquela coisa que a gente sabe que faz bem para o organismo como um todo, Vanessa, mas que a gente não tinha se atentado que um cérebro desnutrido, ele reclama. E a voz dele é o quê? É o meu humor, é a minha memória, é o meu sono, é a minha TPM, é a minha irritabilidade, né? Então... Que legal. Você sabe que eu li uma pesquisa, estou tentando lembrar o nome dela, é uma pesquisadora, é uma americana que só estuda Alzheimer, e ela publicou uma frase que me chamou muita atenção. Ela fala que ela estudava há 30 anos, né, essa doença, e ela dizia que até 2050 ia ter um aumento significativo, e não só de Alzheimer, mas como outros distúrbios da cognição, por conta da alimentação. Ela afirmava isso, sabe? Assim, por conta, eu fui assistir uma palestra, né? Eu fui apresentar num congresso e ela palestrou e eu fui assisti-la. E ela, considerada um dos maiores nomes, um fenômeno, ela dizia, olha, ela estudava genética, e ela dizia, eu gostaria de dizer que os fatores genéticos, quanto a plasticidade da mielina, blá, 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 eram os imprescindíveis, e não são. Ainda bem que minha genética é um ó. Amém. Tô lá em casa tudo alterado. Ai, casa de terreno feito de pau, né? Fazer dieta pra família e educar não é fácil. Bem-vinda ao time. Pois é. Mas ela falou isso, ela estudava genética e ela colocou isso muito claro. Ela, gente, assim, ó, eu gostaria de dizer que é o papel dos genes, sim, mas o que expressa, o que altera essa expressão, a plasticidade sináptica, cognitiva, o que está acontecendo dentro do cérebro? E aí ela colocava dessa forma, né? O quanto era importante a sinalização celular, os caminhos neurais que levavam a função neural, a plasticidade sináptica e a neurogênese no adulto, pela alimentação. Isso também está associado com fibromialgia. A fibromialgia é um desequilíbrio na produção de neurotransmissores. E é muito importante ter uma alimentação específica na fibromialgia para tentar reequilibrar a percepção de dor. E olha, você falou da fibromialgia, ela é muito comum em diabéticos. E diabéticos fazem comum a rede de saúde da metformina. Inclusive estão usando metformina agora para emagrecer. E a metformina tem correlação com a resposta e o aumento da fibromialgia. E aí? A metformina, ela está associada com disbiose, inclusive, tá? Para mim, ela, em 24 horas de uso de metformina, já existe uma alteração de algumas cepas do intestino, aumento de 2 cepas associadas à inflamação e diminuição de algumas outras. Em 24 horas. O SUS está usando metformina como emagrecedor. Para você além de básico para diabético, né? Aí o obeso já está inflamado, já tem desbiose e ainda usa metformina. Mas vai ficar com um corpinho lindo, olha que legal. Né? Não é? É um despropósito, né? Uma coisa muito... Para quem tem fibromialgia, a modulação da dor, Vanessa, a gente usa muito magnésio, né? Eu vejo as pessoas usando a magnésio, mas o magnésio, ele participa na modulação da dor, inclusive magnésio para depressão e ansiedade. Porque o magnésio, ele diminui a ação do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que está associado à irritabilidade, à agressividade, à insônia, à falta de concentração e à dor. E o magnésio, lá no receptor de glutamato, diminui a ação do glutamato. O magnésio e o zinco também faz isso. Então, são os maiores moduladores do receptor de glutamato, magnésio e zinco. Então, a gente planeja, muitas vezes, uma suplementação para essas situações, né? E fitoterápicos. A depressão, a ansiedade, também hoje a gente tem muitas estratégias de suplementação com fitoterápicos muito bem descritas na literatura,
E com Nós tivemos uma resposta live boa. só sobre isso, fantástica, realmente, Pois assim. é. Acho que até a Angélica que fez, não me lembro. A Josi perguntando se vai ficar gravada. Fica sim e vai para o meu canal do YouTube, tá, Bela? A Samantha é professora também, outra pessoa genial, Dani, assim como você. O olhar da mudança de comportamento, né? Ela está colocando aqui, certamente se torna um círculo vicioso, né? Essas questões alimentares que a gente está conversando. Isso. Desde pequeno, desde criança, né? Que quando a gente era criança, a gente ainda estava comendo coisa lá do pé, não tinha coisa industrializada, e as crianças de hoje já vêm da base mais comprometida, né? Então, crianças, enfim, 12 adolescentes têm doenças de pessoas adultas. É isso Infelizmente, mesmo, isso mesmo. Eu trabalhei na Unifesp, lá na coordenação, durante 6 anos, e vou te contar, assim, a gente atendia adolescentes e menina, 11 anos, pré-adolescentes, com diabetes, com hipertensão, enfim, já era gravíssima aí. Mas volta um pouquinho para isso do magnésio, que eu acho fantástico, eu tenho certeza que o pessoal vai aprender muito. pois é, a gente tem que pegar a depressão, a ansiedade, como uma doença causada por desequilíbrio de neurotransmissores. A falta da serotonina é uma das causas, mas o excesso de glutamato também, tá? Principalmente aquela depressão mais irritada, aquela pessoa mais agressiva, menos introspectiva, mais irritada. Isso se dá também pelo excesso do neurotransmissor glutamato. O glutamato, gente, ele é um neurotransmissor que, quando ele está no sistema nervoso central, ele irrita os neurônios. É como se ele acordasse os neurônios. Inclusive, ele é gatilho para a crise de enxaqueca. A crise de enxaqueca é muito causada porque o glutamato acorda os neurônios responsáveis pela transmissão da dor na enxaqueca, né? Os neurônios do sistema trigêmino vascular. Então, é um neurotransmissor que o excesso dele gera muitos sintomas. E a gente pode tentar diminuir o estrago que ele faz, deixar ele menos eficaz em acordar os neurônios que estão adormecidos. Então, o magnésio e o zinco, eles se ligam no receptor de glutamato. E quando o glutamato se liga no receptor, ele não deixa esse glutamato acordar os neurônios, né? Ele diminui a ação do glutamato. E também a gente consegue isso com antioxidantes. O receptor de glutamato, ele também tem um sítio de ligação aonde os radicais livres têm uma ação sobre o receptor, do tipo NMDA. Então, antioxidantes também têm uma ação anti-glutamato. E a inflamação é pró-glutamato. Né? Então, um indivíduo inflamado, ele tende a ter mais glutamato. E tem alguns alimentos, Vanessa, que aumentam o glutamato do cérebro. Um deles é o ácido benzoico, que é um conservante muito comum. Quando você olha lá no rótulo, ácido benzoico, esse ácido benzoico, ele muda o metabolismo de alguns aminoácidos no cérebro e aumenta o glutamato. E o aspartame também. O aspartame, ele consegue, os aminoácidos que compõem o aspartame atravessam a barreira hematoencefálica e geram glutamato. Então, imagina uma pessoa, eu como tudo industrializado, light, diet. Já imaginou o quanto de ácido benzoico e muitas vezes de aspartame está ingerindo? Aumenta o glutamato, enxaqueca, aí você tem aumento da percepção de dor e ansiedade, enfim, acentua tudo que a pessoa já tem, né? Então Perfeito. essencial o glutamato. E aí coloca, ó, alimentação industrializada. A pessoa usa uma metformina e outras tantas medicações, né? Já tem uma resposta pró-inflamatória. Gente, começa a ficar um pouco complicado isso, né? E aí sai proibindo uma série de alimentos, fazendo um terrorismo nutricional terrível, em vez de equilibrar a dieta, é um pouco preocupante. Agora, só salientar e chamar um pouquinho a atenção, gente, o cuidado, que eu sou super a favor, né, das correções e, quando adequado, o uso de suplementos. Mas cuidado que, assim, ó, existe um quadro de hipermagnesemia, né? Então, também tem que ter cuidado com a dosagem, e se você vai suplementar,
saber o quanto a pessoa está ingerindo, quais são esses alimentos fontes, porque tem associações aí com alguns distúrbios, desde uma diarreia, náusea, vômito, a uma hipocalciúria, a insuficiência adrenal, não é renal, é adrenal, enfim. Então, isso tem que tomar cuidado também. A professora Samantha está perguntando como o processo de glicação pode interferir na saúde dos nossos neurônios. Bom, quando a gente tem glicação, né, um excesso de disponibilidade de glicose na corrente sanguínea, nós formamos EIDs, que são produtos de glicação avançada. São derivados, né, é como se a glicose atacasse outras estruturas e forma EIDs. Esses EIDs, eles estimulam a produção de citocinas inflamatórias. Então, os EIDs, eles são pró-inflamatórios, eles estimulam o fator de transcrição NF-kappa-beta. Então, vai haver a produção de citocinas inflamatórias e essas citocinas chegam até o cérebro. Essa inflamação que, uma vez, era na periferia, ela é transmitida ao cérebro, a micróglia do cérebro começa a produzir citocinas inflamatórias também e aumenta a produção de glutamato e baixa a serotonina. Sem falar que, enfim, a glicação, né, ela não afeta, óbvio, só a saúde do cérebro, mas a saúde do organismo como um todo, o processo de envelhecimento celular, claro. O processo de glicação de e DNA, esse mecanismo, né? TNF-alfa e NF-kappa-beta, que vai acontecer em nível celular em todas as células, praticamente. Todo mundo vai para o saco. Todo mundo junto no mesmo balaio. Então, ela gera um processo inflamatório, a glicação, né? Muito associada com a inflamação à glicação. Só que a gente costuma olhar para ela só com olhos de que é ruga, é melasma, é não sei o quê, né? Mas internamente, quando a ruga já apareceu, amiga, o negócio por dentro já não deve estar muito bom, né? Então, é por isso que eu digo que tem que se tomar muito cuidado e saber, entender o suplemento que estão prescrevendo, porque às vezes vão no congresso, põem lá uma foto de uma recomendação, o profissional aquele está usando muitas das vezes como exemplificação e saem reproduzindo para todos os seus pacientes. Não é assim, né? Aí eu faço esse link com a pergunta aqui do Stael Rose, que é o qualquer magnésio. Eu gosto muito do magnésio de malato, porque ele tem ácido málico, e o ácido málico é um dos intermediários da cadeia do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. Então, além de você estar suplementando o magnésio, você está dando um substrato para a produção de ATP lá no ciclo do ácido cítrico, né? Mas também você pode usar magnésio citrato. Eu uso ou magnésio citrato ou magnésio de malato. É a minha preferência, até pela biodisponibilidade, né? É o que eu mais gosto. Perfeito. A Luana comentou que o pai usa metformina e sente muita dor na barriga, que vai ao banheiro 3 a 4 vezes, tem correlação. Sim, mas olha só, Lu, por isso que a gente tem que estudar o caso clínico por completo, ver o porquê que ele usa, qual é a doença de base, quais são os sintomas, qual é a ingestão de fibra, em que momento ele está usando essa medicação. Não suspendam a medicação porque a gente fez esse comentário, tá, gente? Porque às vezes não é perfeito, mas reduz alguma outra característica mais grave. Em clínica, a clínica é soberana e o médico faz isso a partir dos sinais e sintomas de um conjunto da anamnese. Sem anamnese, nem prescreva, nem suspenda. Converse, avalie, se você precisar de ajuda, conta com a gente, mas avalie o quadro clínico completo. Não seria isso, Dani? Que eu acho que simplificar é um tanto quanto perigoso. A gente não está falando, né? Usem magnésio, não usem. Usem metformina, não use. Tem que avaliar o paciente. São opções que precisam ser avaliadas para saber se são o caso daquele paciente, né? Com certeza. É isso aí. Vamos ver aqui. No final eu perdi o raciocínio. A gente estava falando, eu vou anotando, senão me perco. Dani, do glutamato, e essa história do monoglutamato, glutamato monossódico? Pois é,
O glutamato monossódico, enfim, num indivíduo inflamado, aonde a permeabilidade da barreira hematoencefálica está aumentada, entendam, gente, que a permeabilidade da barreira hematoencefálica e a permeabilidade da mucosa intestinal, elas estão correlacionadas. Então, no indivíduo inflamado e tem aumento da permeabilidade intestinal e, consequentemente, hematoencefálica, o glutamato da alimentação, ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Não é uma obrigação, o organismo ele tem várias formas de processar esse glutamato, mas já a literatura já faz associação de inflamação com o glutamato dos alimentos trazerem sintomas associados ao comportamento, à irritabilidade, à enxaqueca. Tem gente que sente enxaqueca. E até mesmo pela própria comunicação nervo vago, cérebro, né? Então, o glutamato monossódico, na verdade, ele deve ser aquela coisa evitada ao máximo. Por mais que sei lá, que eu não sei, não tem nada a ver, não é para consumir nada com glutamato. Isso é coisa década de 80, já está ultrapassado. Apesar, Dani, que tem estudos, e eu estou orientando um TCC da pós, que eles estão experimentando o glutamato monossódico em idosos institucionalizados, porque ele melhora o apetite. Olha aí, é porque os caminhos bioquímicos do glutamato são inúmeros, né? O glutamato monossódico, uma vez que o organismo, enfim, a célula tem a biodisponibilidade, pode pegar ele e fazer um montão de coisas. Nós não podemos dizer qual o destino que ele vai seguir exatamente, mas existem as possibilidades. Então, um indivíduo com enxaqueca, com ansiedade, com transtorno de humor, irritabilidade, é óbvio que eu vou dizer não. Ninguém vai inventar. E, na verdade, ninguém tem que comer, mesmo que esteja ótimo, pleno, né? Não tem que consumir glutamato do alimento. Uma coisa é um suplemento com uma finalidade específica. Outra coisa é aquele que está ali para dar um sabor fake no alimento, depois você não tem nem mais papila gustativa e quer ficar comendo só besteira, né? E assim, perceber esse nutriente, né, pelo que ele oferece, é extremamente importante. De novo, ó, de repente, ele não é saudável, mas num caso extremo de inapetência, pode ser supervisionado, pode ser o caso. Eu sempre falo isso nas aulas em clínica. Doença de base, gente, é a recomendação do mais necessário. E isso é muito comum. Para a gente que trabalha em hospital, que já trabalhei em hospital, a gente vê muito, mas esse medicamento tem tais efeitos colaterais. Ok, é isso mesmo. Ele vai ser usado para aquela finalidade durante aquele controle, né, para gerar um resultado. O custo-benefício, né? Tudo tem. E o custo-benefício, né? Veio a perguntinha clássica, Q10. Coenzima Q10. Gente, a coenzima Q10, ela é fundamental para a função mitocondrial. E hoje, a depressão, a enxaqueca, a fibromialgia, as doenças neurodegenerativas estão associadas a doenças mitocondriais. Aonde a mitocôndria doente, ela tem uma menor capacidade em produzir ATP e uma maior produção de radicais livres. E sim, a gente tem estudos, inclusive, mostrando suplementação de coenzima Q10 em fibromialgia e enxaqueca, melhorando a função mitocondrial e reduzindo os sintomas da fibromialgia e da enxaqueca. Além de ser um antioxidante, a coenzima Q10, ela tanto participa da cadeia transportadora de elétrons, na mitocôndria, na produção de ATP, mas ela também é um antioxidante capaz de doar elétrons, vamos dizer, vamos lá no neurônio. Um ácido graxo insaturado do neurônio perdeu um elétron aonde um radical livre roubou, a coenzima Q10 consegue restabelecer a estrutura daquele neurônio, daquele ácido graxo que foi oxidado, devolvendo o elétron a ele. Então, ela tem um poder antioxidante muito importante, além de ser moduladora da função mitocondrial. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de coenzima Q10, mas não é para sair, vamos todo mundo agora ali tomar coenzima Q10. Porque às vezes tem coisas que no caso do paciente são prioritárias. Se eu for colocar para todo mundo tomar tudo que existe de possibilidade, a pessoa sai pobre e não come, porque ela vai ficar com a barriga cheia de cabo. Perfeito, Dani. Por isso que eu realmente admiro muito o seu trabalho, viu? E fiquei muito honrada com você participar da live, por esse bom senso.
Eu tive um caso de um paciente, ano retrasado, que ele chegou, trouxe a foto do prato com uma tapioca, xícara de café com leite sem leite, porque foi proibido, e 20 comprimidos. Não dá. Sem sentido. Uma pessoa saudável, não queria emagrecer, não tinha doença de base nenhuma, nada. Ele queria envelhecer saudável, qualidade de vida, começou 43 anos, corre, inclusive, ficou atencioso para isso. 20 comprimidos. Saiu de lá com uma lista de coisas proibidas e 20 comprimidos. Ele falou, Van, eu gasto R$2.000 por mês. Eu achava que eu era saudável, eu tô com minha autoestima lá embaixo. Tadinha! Então, realmente, gente do céu, olha quanta pergunta. Vamos lá. Eu costumo, no consultório, no mapeamento, na consulta, determinar o ponto fraco do paciente. É isso aqui hoje que mais compromete a sua saúde, ou a doença de base. Então, a gente tem que ter um olhar muito pontual. Se eu começasse a generar, vamos trabalhar antioxidante, anti-inflamatório, modulador disso, mitocôndria, eu tô dando, basicamente aquela fórmula pronta de uma pessoa que não entende a necessidade do paciente. Esse é o nosso desafio. Mesmo. Esse é o nosso olhar, é para você. Por que você vai tomar coenzima Q10 e a minha tia não vai tomar? É o nosso olhar. Senão vira tudo receita de bolo e perde a função, né? Não, e vira. É uma tendência hoje, né? A receita de bolo, exatamente. O pessoal pega de uma live, de uma prescrição, de um artigo que alguém publicou no Insta, de um congresso, e pá, isso é ótimo. Sai pra caramba, né? E isso é verdade. E a Q10 nas doenças inflamatórias, crônicas inflamatórias? A inflamação, ela gera estresse oxidativo e o estresse oxidativo gera inflamação. Então, assim, se você está querendo focar, vou trabalhar a inflamação e o estresse oxidativo, eu acho sim a coenzima Q10 uma escolha bem interessante. Só que você pode também, como você não vai cuidar, não vai passar só isso, você vai mudar a alimentação, mudar o estilo de vida. É o que eu ia comentar agora. Gente, tira o estímulo do problema. Não adianta ele comer feijoada, carne, bebida, todo dia. Que eu também não estou dizendo que a gente não vai tomar sua cervejinha, mas não adianta ele seguir com esse sedentarismo, com esse estilo de vida inadequado e se entupir de magnésio e Q10. Quer dizer, tem que incorporar um aconselhamento nutricional aí que gere engajamento para gerar novos resultados. Isso. E aí, quando a mudança de estilo de alimentação tiver sido feita, você coloca a cereja do bolo, que é o suplemento, se for o caso. Suplementar para tapar o buraco da alimentação. É por isso que muitas vezes os estudos mostram que tal substância não tem eficácia. Porque ela, em cima de hábitos ruins, ela não consegue sobrepor. Você está fazendo 10 coisas ruins para o organismo. Aí você vai lá e toma um comprimido de ômega 3. Vai adiantar? Aí vai falar, o ômega 3 não funciona. Ele não é ninja também, né? Precisa de um contexto, né? Ele não é ninja, é ótimo. E em determinadas situações nem é aconselhável. Por exemplo, nos últimos artigos de revisão sobre doenças cardiovasculares, já vem se discutindo não ser a melhor estratégia o que vinha se fazendo aí com tanto ômega 3. Né? Até porque tem alguns polimorfismos genéticos que a suplementação de ômega 3 aumenta níveis de LDL, né? É isso mesmo. Então depende muito de como o organismo vai utilizar. Talvez seja melhor diminuir a saturada, diminuir a 6, se for o caso de um paciente com esse polimorfismo. Eu tenho alguns pacientes que têm essa característica e a gente realmente não pode suplementar ômega 3. Então, cada caso é um caso, né? Isso é bem importante a gente ter clareza para a gente conseguir trazer nas discussões, né? Parei que tá entrando mais pergunta ainda. Ai, meu Deus do céu, eu tô começando a ficar tensa, gente. O tempo vai acabar. Falei, acabou o nosso tempo, Dani. Passa rápido. Tem que fazer outra. Menina, falar com gente, já tá convidada para a próxima, então, viu? Você vai ter que bem voltar, facinha. que eu não consegui nem entrar na depressão
que é uma característica que a gente queria discutir os melhores protocolos. Mas eu acho que a contribuição foi excelente nesse sentido, realmente, nessas discussões do quanto é importante a gente trabalhar com isoforma, dose segura, considerar a biodisponibilidade, a saúde como um todo, desde o nível intestinal, mas que esses nutrientes não agem só no cérebro ou só lá no músculo de quem está pensando em consumir, né? Não, eu tenho que declarar ao vivo, né? Minha gratidão aí pelo seu tempo, pela sua doação. O Conexão Nutri é um espaço que eu criei justamente para isso. Esse diálogo entre profissionais, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas como é bom discutir e aprender, né? Muito obrigado. Falar com você é sempre um privilégio muito, muito grande, querida. Obrigada, vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui, tá? Estou falando para a internet, ainda bem que ela funcionou até então, né? Agradeço demais, Vanessa, pelo seu trabalho, essa sua carreira. Mas, enfim, eu estava dizendo que quando eu recém-formada, Vanessa, eu sou formada, já tenho, não vou dizer os anos, porque não precisa, né? Mas Não. eu fui assistir uma palestra sua. Eu achei você tão maravilhosa. E aí, querida. pois é, então quando a gente ainda se reencontrou em Natal, volta e meia a gente tá num congresso juntas, né? Aprecio e tenho assim muita felicidade por você ter construído essa carreira com o pé no chão, sem mimimi, sem frufru, ser um profissional que trabalha baseado em evidência. Isso nos deixa obrigada, de que a nutrição realmente precisa. Prazer grande aí. Gente, a gente voltou mesmo para se despedir, viu? Caiu de novo aqui com a Dani, mas só gratidão, né? Um show essa aula e um assunto muito importante. Vai ficar salvo, tá bom? Dani, amo você. Um beijo grande, obrigada a todos vocês.